Então, imagina a história infantil mais clássica e, tipo, inofensiva possível. Sim, aquela que todo mundo já ouviu 1 milhão de vezes, né? Exato. Agora, adiciona a essa narrativa um sistema de notas escolares totalmente corrompido. Nossa. E também um estelionatário, disfarçado de entregador de aplicativo tentando aplicar um golpe, e a fabricação de um explosivo químico improvisado dentro de uma lareira. Meu Deus. Bom, bem-vindos aos Três Porquinhos. E bem-vindos também a mais um mergulho profundo nosso, onde a gente destrincha essas coisas. Sabe, eu acho que essa quebra de expectativa, logo de cara, é o que torna a nossa investigação de hoje tão reveladora. Porque contos de fadas, eles frequentemente carregam essa ilusão de serem peças de museu estáticas, histórias que nunca mudam, sabe? Com certeza. A gente acha que é tudo igual desde 1800 e bolinha. Pois é. Porém, ao colocá-las sob um microscópio, a gente percebe que são organismos incrivelmente vivos e muito adaptáveis às culturas, né? E o nosso objetivo hoje é justamente mergulhar de cabeça nessas águas meio turvas da narrativa. Nossa missão é pegar essa história, que todo mundo pensa que conhece de trás para frente, e dissecá-la através de 8 versões diferentes. 8 versões. E olha, o escopo do nosso material base é bem vasto. Sim, é uma loucura. A gente passou por animações infantis imensamente populares no YouTube. Tipo, Hey Kids, Era Uma Vez Kids, Os Amiguinhos e Magic Tales. Carnais gigantes, né? Gigantescos. E também analisamos áudios clássicos, super nostálgicos, tipo o do Disquinho e o da Tia Mar. E não parou por aí. Reviramos o texto da editora Todo Livro e fomos parar até em um material estritamente acadêmico da professora Maria Aparecida de Almeida. E o que a gente procura entender aqui não é apenas o enredo básico, é mais a forma como um conto folclórico tradicional se molda e se contorce para ensinar absolutamente tudo para a geração que o escuta. Tudo mesmo. Tudo. Nós estamos lidando com veículos de transmissão cultural que ensinam desde, sei lá, ética de trabalho inicial até conceitos avançados de matemática e saúde mental. Saúde mental nos Três Porquinhos, pois é. E a jornada começa já na quebra da primeira ilusão, né? Aquela ideia de que os protagonistas são um trio padronizado. A variação de nomes e personalidades nas nossas fontes é uma verdadeira loucura. Ah, as nomenclaturas são muito curiosas. Demais. Na versão do canal Era Uma Vez Kids, por exemplo, os nomes deles são Palheiro, Toqueiro e Tijolô. Nomes de um pragmatismo extremo, né? Muito. Eles são literalmente definidos pelo material de construção que escolheram, o que já remove completamente qualquer traço de personalidade além da função laboral de cada um, sabe? Eles viram apenas a profissão deles. O que contrasta bastante com a clássica versão em áudio do Disquinho, onde eles recebem os nomes de Bolinha, Bolota e Bolão. Ah, eu adorava essa versão. É fofa, né? Aí já temos uma progressão de tamanho que sugere uma hierarquia bem clara de idade e de responsabilidade. Mas olha, a virada irônica mesmo acontece na versão da Magic Tales. O que eles fazem lá? Eles usam aquela trinca clássica que muita gente reconhece, né? Que é Prático, Heitor e Cícero. O detalhe bizarro é que, nessa versão, o Prático é justamente o porquinho que constrói a casa de palha. Peraí, o Prático faz a casa de palha? Sim, ele faz isso por pura preguiça, tipo, para terminar tudo em 5 minutos e ir brincar. Então o nome Prático perde totalmente o sentido original de habilidoso. Nossa, essa inversão semântica é um reflexo maravilhoso de como as palavras mudam de peso com o tempo. Verdade. Porque na nossa cultura acelerada atual, ser prático muitas vezes deixou de significar ter proficiência técnica, sabe? E passou a ser sinônimo de encontrar o atalho. Nossa, cirúrgico. É exatamente isso. É a busca pela solução mais rápida e com menos atrito, mesmo que o resultado seja super frágil. E as motivações deles para sair de casa refletem essas mudanças culturais de forma muito drástica. Na versão do Hey Kids, a mãe porca tem um papel bem ativo e clássico. Ela reúne os três, anuncia que cresceram e os envia ao mundo com um discurso severo sobre esforço. Um rito de passagem bem tradicional. Bem tradicional. Mas aí a gente chega no texto do canal Todo Livro e eles levam isso para um cenário completamente surreal. Os porquinhos não são simplesmente lançados na floresta para se virarem. Eles vão para uma escola. Uma escola de construção de casa, se não me engano. Sim, uma escola de construção.
Com sistema de avaliação, diretor responsável por distribuir nota e tudo mais. E os critérios dessa avaliação são, olha, um prato cheio para a gente entender as neuroses do mundo corporativo moderno, viu? Eu confesso que ri alto lendo os detalhes dessa escola. O Raimundinho, né, o porquinho da palha, ele apresenta seu projeto para o diretor dizendo que fez uma casa simples, barata e bonita. E aí o diretor dá nota 10 para ele, com louvor. Nota 10 por uma casa de palha. Nota 10. Logo depois, chega o Firmino, da Casa de Madeira, e argumenta que o projeto dele não exige prática nenhuma para ser construído. E adivinha? O diretor também dá nota 10 com louvor. Caramba! E o construtor da casa de tijolos? Aí que tá. O construtor da Casa de Tijolos, que ironicamente é o narrador dessa versão, ele apresenta um projeto de uma casa extremamente segura, resistente ao vento e ao lobo. Mas o texto revela que o professor deu apenas nota 6 para ele. Nota 6. Ele passou raspando. E o motivo? Simplesmente porque ele era tímido na hora de fazer a apresentação em público. Meu Deus! Essa estrutura de recompensa dessa escola é fascinante porque ela premia a eficiência oca e pune a solidez, né? Sim, a minha leitura inicial sobre os porquinhos de palha e madeira foi lembrar na hora daquele perfil clássico de estudante universitário. Aquele que deixa o trabalho inteiro para a véspera da entrega, sabe? Sei muito bem. Aquele projeto feito de qualquer jeito. Exato. Puramente para se livrar do problema e voltar para os passatempos. Aliás, enquanto o construtor de tijolos está lá suando e trabalhando, os outros dois passam o tempo tocando flauta, violino ou rabeca na versão disquinho ou jogando futebol na versão da Magic Tales. É o famoso o mínimo esforço possível. E o porquinho de tijolo seria aquele estudante consistente que passa noites na biblioteca. Perfeito. O cara que estuda o semestre todo e ganha um 6. Pois é, essa atitude de véspera de prova realmente transparece nas atitudes deles. Mas o texto da Todo Livro aponta uma falha ainda mais profunda, sabe? A incompetência do sistema em avaliar o mérito real. Como assim? É que o que vemos ali é uma crítica social pesada, mesmo que de forma acidental, a um sistema escolar e de mercado que valoriza muito a desenvoltura superficial. O diretor avaliou a velocidade, o custo baixo e a capacidade de apresentação oral. É, o famoso saber se vender. Exatamente. Punindo o aluno mais aplicado apenas por ser tímido e ignorando por completo o planejamento a longo prazo dele. O atalho foi institucionalizado e celebrado com nota 10. Isso é muito bizarro de se pensar em um livro infantil. Mas toda essa negligência escolar e pressa na construção só se torna um problema real quando a ameaça abate a porta, né? Sim, aí a teoria vai para a prática. E se a ética de trabalho dos porquinhos mudou, a força que aterroriza eles precisou passar por um rebranding igualmente drástico. O lobo mau parou de ser apenas um animal silvestre com pulmões gigantescos. É que o lobo funciona como o agente do caos necessário para testar a validade daquelas construções, né? Sem ele, o conto seria um mero documentário maçante sobre métodos arquitetônicos suínos. Ninguém ia querer assistir isso. Ninguém. E a forma como essa ameaça opera define o tipo de perigo que a sociedade de cada época queria sinalizar para as crianças. É. Nas fontes mais clássicas do nosso material, tipo a versão do Disquinho e da Tiamar, a ameaça é direta. É poética e super autoritária. Como que é a mesma frase? Ele chega na porta e recita quase um decreto. Ele diz: "Eu mando e não peço. Eu gosto de mandar. Se não me obedecem, eu sopro, eu bufo e ponho tudo no ar." É literalmente a força bruta da natureza exigindo submissão. É o poder absoluto que não negocia, né? Contudo, quando a força do sopro esbarra na física dos tijolos e falha, a tática precisa evoluir. O monstro irracional pivota e se transforma em um engenheiro social. Se cobre com uma pele de ovelha e se esconde numa cesta. Nossa, clássico. Ele até altera o tom de voz, apela para a empatia das vítimas, choramingando que é uma ovelhinha que não tem mãe nem pai ou que está sem pão e sem lar. Ele tenta convencer os porquinhos a abrirem a porta voluntariamente usando a pena como arma. Trata-se de uma metáfora perfeita por ensino do chamado stranger danger, né? O perigo dos estranhos. Com certeza. Porque o predador do mundo real raramente anuncia as intenções dele rosnando de longe. A lição embutida ali é que o perigo verdadeiro frequentemente bate à porta pedindo ajuda, camuflado sob uma falsa vulnerabilidade, sabe? Sabe que a evolução desse golpe ganha contornos geniais na versão do canal Magic Tales,
Eles trazem o lobo para o século XXI. O que ele faz? Ele simplesmente desiste de soprar a casa de tijolos e tenta invadir a fortaleza fingindo ser um entregador de aplicativo. Ele bate na porta e anuncia com todas as letras uma entrega de pizza de mussarela com milho. Mentira. Mussarela com milho? Sim, muito específico. E ele acha que vai entrar na casa sim. O detalhe do sabor específico adiciona um realismo meio cômico à tática de estelionato, né? É a modernização do disfarce de ovelha adaptada para uma era de conveniência digital, alertando as crianças que nem todo benefício que chega à porta é inofensivo. Mas olha, a grande reviravolta nessa análise do vilão vem do canal Era Uma Vez Kids. A abordagem deles rompe com tudo que a gente conhece. Ah, é? Sim, o lobo tenta soprar a casa de tijolos. Ele fracassa, fica ofegante e de repente cai no choro. Ele desabafa dizendo que só queria fazer amigos e que é um lobo muito solitário. Ameaça zero, acabou o perigo. Nossa, uma mudança radical de tom. Total. Os porquinhos interagem, exigem a promessa de que ele nunca mais vai soprar casas. E o lobo não apenas concorda, como ele ajuda a reconstruir as casas de palha e de madeira. O conto acaba com todo mundo jantando feliz na mesma mesa. Todos amigos. Sim. Ver essa transição de uma ameaça letal para, tipo, um caso de carência precisando de terapia, me deixou muito intrigado. Será que isso não enfraquece o propósito de alerta da história? É uma pergunta super válida. Mas essa quebra de paradigma espelha uma mudança gigantesca na pedagogia contemporânea, sabe? Explica melhor isso. Então, as versões da ovelha falsa e do entregador de pizza operam na lógica da sobrevivência primária. O mundo lá fora é hostil, o mal existe e o ceticismo salva vidas, né? Certo, o perigo real. Isso. Já a versão do lobo solitário, por outro lado, reflete a primazia da inteligência emocional. O objetivo pedagógico muda de identificar predadores para resolver conflitos de forma pacífica. Ah, entendi. Ensina-se que a agressividade frequentemente mascara dores invisíveis e falta de habilidades sociais. A mensagem de que o mal absoluto deve ser destruído deu lugar meio que à crença de que a inclusão e o perdão curam a sociedade. É uma mudança de visão de mundo impressionante. E esse contraste entre curar a sociedade ou obliterar a ameaça fica cristalino quando a gente olha para a maneira como as diferentes narrativas lidam com o clímax da história. A famosa cena da lareira, né? Exato. A fuga caótica para a casa de tijolos do irmão mais velho é sempre o ápice da tensão. Mas o destino final do lobo na chaminé dita exatamente os limites morais de quem está contando a história. Com certeza. O clímax na chaminé é o grande teste decisivo sobre justiça, punição e catarse na literatura infantil. A gente acabou de mencionar o final tipo comédia romântica do lobo carente que vira pedreiro e senta para jantar. Aí, num nível intermediário de intensidade, que é o padrão da maioria dos canais hoje, como o Kids, Os Amiguinhos e Magic Tales, nós temos a clássica panela de água fervendo na lareira. Que já é bem punitivo. Sim. O lobo cai, queima o traseiro, grita por socorro e foge para nunca mais voltar. A versão da Tia Mar tem até uma descrição super engraçada, dizendo que ele sobe de volta pela chaminé como um foguete com as calças rasgadas. É cômico, mas o vilão sobrevive para aprender a lição. Essa é a punição proporcional dos desenhos animados, sabe? Aquela retribuição física temporária que gera um alívio cômico sem cruzar a linha do macabro. O que nos leva à versão extrema do disquinho, que atravessa completamente a linha do macabro. Ai, ai. Preparem-se para esse nível de escalada, para quem está escutando. O lobo decide descer pela chaminé, o porquinho de tijolos percebe a fuligem caindo e ele não coloca apenas a água na panela. O texto diz claramente que ele despeja uma lata de água rás, um solvente altamente inflamável. Água rás? Nossa. Sim, e quando o lobo cai, a água rás fervendo entra em combustão. A narrativa descreve que a explosão foi tão massiva que o lobo saiu voando como uma bala de canhão com as calças pegando fogo. Meu Deus! Passamos de um conflito de floresta para um filme de ação do Michael Bay, sabe? O porquinho construiu um artefato explosivo químico de forma premeditada. Para entender esse uso de água rasa e explosões literais, a gente precisa olhar para as sociedades agrárias e para as raízes da tradição oral. É de lá que a versão do disquinho herda essa visceralidade. Uma época mais dura, né? Muito mais.
Em tempos onde as histórias eram passadas oralmente, sem aquelas cartilhas escritas para reforçar o aprendizado, a memória dependia inteiramente do choque emocional. O castigo não podia ser ameno, ele precisava ser gráfico e aterrorizante para funcionar como um dispositivo mnemônico na mente infantil, sabe? Faz todo sentido. A lição de que o preparo e a inteligência vencem a força bruta era gravada a fogo, literalmente nesse caso. O porquinho não apenas se defende, ele aniquila a ameaça. A lei da sobrevivência é levada às últimas consequências. Enquanto isso, o final contemporâneo da versão da Magic Tales traz uma resolução curiosamente pacífica e bem capitalista. O que rola nessa? Lembra da pizza falsa? Então, após o lobo tentar o golpe do aplicativo e ser expulso pela chaminé, o porquinho Cícero pega o telefone e pede uma pizza de verdade para eles comemorarem o triunfo. Adoro. Esse detalhe da pizza real simboliza a recompensa civilizatória. A inteligência vence a barbárie, né? E o troféu por ter construído uma fortaleza inexpugnável é poder desfrutar dos confortos da modernidade com total segurança. Sem dúvida. E essa vitória da inteligência abre espaço para o quarto e último ponto da nossa exploração hoje. A gente descobriu o real motivo pelo qual essas fábulas sobrevivem no currículo escolar há séculos. Existe toda uma infraestrutura acadêmica robusta operando sob essas paredes de palha e tijolo, não é? Exatamente. O material que expôs isso de forma brilhante foi um podcast voltado para a pedagogia da professora Maria Aparecida de Almeida, chamado Os Três Porquinhos na Aula de Matemática. Esse material promove uma mudança de paradigma que é essencial. Ele meio que retira a história do âmbito puramente do entretenimento moral e a reposiciona como uma ferramenta de desenvolvimento cognitivo e neurobiológico. É denso o negócio. A professora detalha como a história atua diretamente no desenvolvimento do raciocínio lógico em crianças pequenas, na classificação, na seriação, na correspondência lógica e na noção de quantidade. E não é um processo passivo de escuta, sabe? Eles botam a mão na massa. Sim, as crianças são convidadas a construir os personagens e as casas usando diversos materiais ali na sala de aula. E é durante essa brincadeira que o currículo é introduzido furtivamente. A professora faz perguntas como: Quantos porquinhos temos? Quantas casas foram construídas ao todo? Qual material torna a casa mais resistente? é genial demais! Existe uma comparação constante de tamanhos e o estabelecimento da relação entre quantidade e números reais. Porque toda essa dinâmica, no fundo, materializa conceitos matemáticos que são altamente abstratos, sabe? E a genialidade reside em como isso contorna as defesas naturais que o cérebro infantil tem contra a abstração. A analogia que não sai da minha cabeça sobre isso é que a professora Maria Aparecida age exatamente como o lobo mau com a falsa pizza de mussarela com milho, só que pro bem. Exatamente. Ela engana as crianças, mas por um bom motivo. Ela estrutura um majestoso cavalo de Troia pedagógico. As crianças acreditam piamente que estão apenas brincando com argila, gravitos, se sujando e se escondendo de um lobo imaginário. Mas nos bastidores, os cérebros delas estão sendo forçados a processar lógica e correspondência matemática complexa. O ensino pesado entra disfarçado de adrenalina lúdica. É o cenário perfeito. Mas o que me fascina entender a fundo a mecânica disso, sabe? Porque a matemática embutida numa narrativa de sobrevivência de porquinhos funciona tão melhor do que uma lousa cheia de números. É que o cérebro de uma criança pequena enxerga um número 3, assim, isolado no quadro, ou o conceito de seriação, que seria a ordem crescente de dureza entre palha, madeira e pedra, como algo completamente sem sentido. Não conecta. Não conecta. Falta a esses conceitos o que chamamos de ancoragem emocional. A neurociência do aprendizado mostra que a amígdala cerebral, que é a responsável pelo processamento emocional, precisa sinalizar para o hipocampo que uma informação é relevante para que a memória de longo prazo seja ativada. Então a emoção atua como a cola que fixa a informação no cérebro. Exato. E o perigo iminente cria o engajamento. Quando a professora atrela o conceito de resistência dos materiais ao medo instintivo de ter a casa soprada por um predador, poxa, a matemática ganha peso de sobrevivência. Fascinante. Contar precisamente 3 porquinhos deixa de ser um exercício maçante. Vira uma verificação de segurança vital para garantir que nenhum membro da família foi devorado. Faz todo sentido.
A abstração ganha um contexto prático e urgente. A narrativa de tensão constrói tipo um andaime emocional e os números se agarram ali e se tornam inesquecíveis. É uma arquitetura do pensamento simplesmente invisível e magistral. Olha, chegando ao fim desse imenso quebra-cabeça narrativo, é impossível não olhar para essa fábula com respeito completamente renovado. Nossa jornada começou desmontando a visão engessada da nossa infância e acabou revelando camadas de complexidade assustadoras. E o trajeto provou que o folclore é, antes de tudo, um espelho das ansiedades da sua própria época, né? Com certeza. Nós observamos um sistema educacional sendo criticado nas entrelinhas por premiar projetos rápidos e punir a timidez dos alunos mais aplicados. Vimos as táticas de um monstro selvagem evoluírem para esquemas de engenharia social focados em empatia fraudulenta e estelionato por aplicativo. Muito atual. Sim. E acompanhamos o pêndulo da punição moral balançar de, explosões quase terroristas com solvente químico até a terapia de resolução de conflitos e jantares de reconciliação. E, coroando tudo isso, a gente desvendou como toda essa trama atua como um cavalo de Troia perfeito para injetar processamento matemático nas mentes infantis, usando o medo como catalisador de memória. Resumindo, fica evidente para a gente que o conhecimento antigo, embalado em histórias populares, possui uma maleabilidade infinita. Ele vai continuar sendo moldado para abrigar os nossos alertas de sobrevivência contemporâneos e as nossas táticas de ensino, sabe? É incrível! E isso deixa um pensamento final bem provocativo para quem está acompanhando esse nosso mergulho profundo hoje. Se a gente parar para pensar que essas adaptações atuais já incorporam serviços de delivery por aplicativo para aplicar golpes na casa de tijolos e lobos buscando validação e saúde mental em meio ao choro, o que o futuro nos reserva? Boa pergunta. Daqui a uns 50 anos, no auge da era da inteligência artificial avançada e da automação doméstica total, como vão ser construídas as defesas dos três porquinhos? Será que a casa de palha vai ser interpretada como um servidor barato rodando sem firewall? Nossa, imagina o lobo hacker. Exato. O lobo mau tentará invadir a fechadura biométrica inteligente da casa de tijolos através de um ataque cibernético remoto, em vez de usar os pulmões. A forma como essa narrativa vai se dobrar de novo para encapsular os medos tecnológicos das próximas gerações é algo fascinante de se imaginar. Sem dúvida, é uma história que nunca vai deixar de existir. Nunca. Pessoal, muito obrigado por mergulharem nessas águas malucas conosco e até o próximo mergulho profundo.